Bom dia, amados irmãos, amigos. Hoje, quarta-feira, logo mais às 19h30 horas, teremos nosso culto da promessa. No próximo domingo, nós vamos iniciar a semana Desafio de Elias. E eu quero convidar todos vocês a estar participando conosco, que hoje tu possa estar aqui conosco, participando desse momento de compartilhar a palavra, cultuarmos a Deus, estarmos orando junto, clamando pelo nosso país. Inclusive, na sexta-feira, às 19 horas, tem feito culto de oração. Queridos, as nossas batalhas não são carnais. As nossas batalhas são espirituais. O que está acontecendo em Israel hoje? Ali são dois irmãos brigando. E está lá no livro de Gênesis, essa demanda já antes de Jacó e Esaú nascer, o Senhor já profetizou tudo isso. Ismael, o filho do desejo carnal. Isaque, o filho da promessa. Ismael se tornou maior do que Isaque, mas não vai prevalecer. Porque a nação de Israel é uma nação que ora e busca o Senhor. Assim é no Brasil que nós precisamos orar. Nós precisamos clamar ao Senhor e suplicar ao Senhor, porque que haja uma intervenção dos céus em nossa nação. Nós só vamos vencer essa guerra com oração. Não tem outro caminho. Somente a oração. E Cornélio, nós vimos ali já no capítulo 10, centurião, um capitão, cuidava de um esquadrão ali, cuidava de um batalhão, né? Um batalhão. Mas esse homem era um homem de oração, temente a Deus, e fazia o que agradava a Deus. E encontrou graça diante do Senhor, que foi lhe edificado um memorial diante de Deus. Uma nação que ora, querido, não tem como o inferno prevalecer. Uma nação que prostra diante do Senhor, ela caminha em vitória e em triunfo. Pode ter luta? Pode, mas tem vitória. E uma igreja que ora, ela caminha de pé. Uma igreja que não ora, ela vive caída. Vamos continuar aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ver alguns versículos e a gente vai comentar esses versículos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questionar, dizendo: você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando num êxtase e tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol abaixado do céu, pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo que vi, quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso ele repetiu 3 vezes. De novo foi recolhido para o céu.
Eis que na mesma hora pararam diante da casa que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses irmãos e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que tinha visto na casa dele um anjo em pé. Ele disse: envia alguém a Jope e manda chamar a Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante a quais vocês e todas as casas serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me levantei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram Deus, dizendo: então também os gentios, Deus concedeu arrependimento na vida. Queridos, a pior coisa que existe no meio do ser humano é o espírito de religiosidade. Esse espírito é satânico, o espírito de inveja. Esse espírito foi o que derrubou Lúcifer. Esse espírito foi o que assolou a igreja, levando a igreja a pecar. Esse mesmo espírito que levou ali no Éden tanto Adão, Eva como Adão a pecar. Até hoje ele está assolando a humanidade. Como falei anteriormente, nós, seres humanos, costumamos dizer que fazer exceção de pessoas, inclusive no ministério. Aconteceu no nosso conselho de pastores que alguns pastores se afastaram porque outros ministérios se aproximaram de nós. É um absurdo isso. São coisas que a gente está vendo hoje. Por que nós estamos vendo, está vivendo, querido? Por causa dessa discórdia, dessa divisão. Como eu já falei antes e tenho falado, Deus nos constituiu em Cristo Jesus, Jesus como cabeça e nós como corpo. E não escolheu o judeu, não escolheu o hebreu, não escolheu todo mundo, todo. Jesus disse o seguinte: eu vim salvar o mundo, não vim salvar o judeu, não vim salvar o hebreu, eu vim salvar o mundo. O mundo. Os judeus não tinham entendido e até hoje, querido, muitos não entendem. Até hoje, muitos que estão na igreja não entendem. Às vezes os ministérios divididos, e casa dividida não prospera. Cada um puxa a sardinha do teu lado. Por que que hoje Deus permitiu que está acontecendo com o Brasil? Por causa do pecado da igreja, da omissão da igreja. Que eu tenho falado, o maior pecado que é o pecado da omissão, querido. É o pecado da omissão. Eu não tenho problema nenhum em ligar para um pastor amigo, seja qual for o ministério, falar: querido, ora por mim, eu estou precisando de oração. Eu não tenho dificuldade de chamar um pastor de outro ministério para vir aqui ministrar na igreja, eu não tenho dificuldade nenhuma. Primeiro, porque a igreja não é minha, a igreja tem um dono, Jesus Cristo é o dono da igreja. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são deles, do Senhor. E aqueles que se aproximam de nós, temos que ter o carinho, o cuidado de cuidá-la, seja ela branco, negro, gordo, magro, americano, brasileiro, francês, inglês, africanos, portugueses. E se aparecer aqui, na porta, alguém uma pessoa que não é benquista na sociedade, eu vou recebê-lo com amor.
Vê se dá tempo de contar a certa feita quando a gente estava em São Paulo. Nós estávamos da igreja, tinha terminado o culto, já ia fechar a igreja. Né? O diácono ia fechar a igreja. E entrou um rapaz lá, foi final de ano, ou início de ano, não lembro direito como é que foi, mas ele recebeu aquela saidinha do presídio e estava fugido, já estava 2, 3 meses fugido, não ia voltar, não queria voltar. Não queria voltar porque ele estava jurado de morte. Ele veio ali, pediu oração, mas não contou. Depois eu comecei a conversar com ele, ele abriu o jogo. Aí eu conversei com ele e falei, querido, tem duas alternativas. Se eu te ocultar, eu estou sendo cúmplice teu. A polícia descobrir, vai me prender também e vai fechar a igreja. E se eu te denunciar, eu vou estar te traindo, porque tu confiou em mim. Eu estou creio, não sei exatamente citado, tem charuto na boca de bêbado. Falei, olha, aí comecei a conversar com ele, a necessidade de se entregarem, dele se entregar. Falou, mas vão me matar. Falei, olha, eu orei com ele, entregou a vida para Jesus. Falei, das duas uma, ou eles vão lá e te matam, tu vai para a glória, ou tu vai viver fugido e vai para o inferno. A escolha é tua. De alguma forma tu vai ser morto, ou pela polícia ou por eles. Agora, fugido, tu vai ser condenado eternamente. Entregando tua vida para Jesus e se entregando, tu vai ter a salvação eterna. Falei, o que tu quer fazer? Ele falou, não, chama a polícia. Pode chamar a polícia. Eu me rendo, eu me entrego. Aí eu chamei a viatura, a polícia, ela veio lá, ele se entregou, voltou para o presídio e eu creio que ele foi liberto. Se ele foi morto, eu não sei, não fiquei mais sabendo. Mas é isso, querido, nós não podemos julgar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ou para condenar quem quer que seja. Nós estamos aqui para amar, perdoar e levá-lo a Cristo. Amém, querido? Aguardo vocês agora às 19h30 em nome de Jesus. Tenham toda uma quarta-feira abençoada, que o Senhor continue abençoando, cuidando de cada um de vocês. E que qualquer coisa, deixe teu like no canal, comente o canal, se está sendo edificante para a tua vida, como é que está acontecendo. Amém, querido? Uma boa quarta-feira a todos, em nome de Jesus.